Seja bem-vindo ao canal Unidade Gerencial. Se você gosta aqui do nosso conteúdo, se inscreva, compartilha. Hoje nós vamos falar sobre o POP, Procedimento Operacional Padronizado. Todo o âmbito profissional, desde a área da saúde até a área de alimentação, são obrigatórios a utilização de POP, de Procedimento Operacional Padronizado. Por quê? Porque ele é previsto na legislação, tá? Então, de modo simples, o POP ele é uma ferramenta que aparentemente parece ser bem básica, bem simples e fácil de se implementar, mas não é bem assim que funciona. O POP ele é um roteiro padronizado de realizações de atividades. É um meio de alcançar os resultados esperados, como por exemplo na sua farmácia, a partir de planejamento e organização. Tá? Então, o POP ele é a garantia da padronização das tarefas, para assegurar que os seus clientes, ou os serviços e esses produtos, estejam livres de variações, de vários elementos indesejáveis na sua qualidade final, tá? Ou qualquer atividade, meio ou situação que possa interferir na qualidade dos seus produtos e serviços, tá? Bom, o POP ele proporciona a segurança e a facilidade do trabalho e todos aqueles que ali estão no dia a dia. Por isso que, assim, os estabelecimentos, todas as competências, empresas, profissionais, entre outros, precisam ter estabelecido o POP, para ter essa garantia de qualidade e de economia e de segurança, tá? Continuando. Esse modelo de POP, eles já eram tratados, discutidos, desde a RDC 328 de 1999, tá? Então, a partir, da RDC 44 de 2009, onde foram implementadas as boas práticas de farmácias, por exemplo, que foram estabelecidos os POPs obrigatórios, no caso específico de farmácias, farmacêuticas e indústrias da área, empresas desse ramo. Essa nova lei, ela trata o mínimo de POPs que o seu estabelecimento deve conter, tá? E conforme essas atividades realizadas, podendo até existir outros. Até porque também temos o artigo 86 da RDC 44/9, Os POPs mínimos existentes no estabelecimento devem ser referentes às atividades relacionadas a, primeiro, manutenção das condições higiênicas e sanitárias adequadas a cada ambiente de farmácia ou drogaria, tá? 2. Aquisição, recebimento e armazenamento dos produtos de comercialização permitida, tá? 3. Exposição e organização dos produtos para comercialização. 4. Dispensão, de medicamentos. E diversos outros critérios aqui que são pré-estabelecidos pela RDC 44/9, tá? Aqui, estou trazendo apenas à luz essas informações. Você pode pausar o vídeo aí e ler, tá? Com mais calma. Então, como nós podemos ver, desde 99, desde 1999, já são tratados os POPs, esses modelos operacionais padronizados para a segurança, qualidade e todas as atividades descritas para ter uma melhor facilidade, um melhor controle de tudo aquilo que é abordado dentro daquele ambiente profissional. Então, aqui, o que vai mudar? Aqui nós vamos falar agora do POP, porém da norma regulamentadora 216, tá? O primeiro POP que eu acabei de falar é voltado à área da saúde, no caso farmacêutica, drogarias, farmácias e outras empresas que manipulam medicamentos, tá? O POP ele é citado na legislação de instalações de equipamentos imóveis, tá?
Esse POP é um documento extremamente importante, como nós já sabemos, para a execução de todos os procedimentos de higienização nos serviços de alimentação. Tá? Então, a RDC 216 diz o seguinte: no POP, ou melhor, no ponto 4.11.5, que você pode pausar aí se quiser escrever na internet, no Google, no YouTube, em qualquer lugar. 4.11.5. Os POPs referentes às operações de higienização de instalações e equipamentos móveis devem conter as seguintes informações: natureza da superfície a ser higienizada. Então deve conter essas informações, né, como eu disse, a natureza, qual a condição da superfície a ser higienizada, o método de higienização, princípio ativo selecionado e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos ou físicos utilizados nas operações de higienização, temperatura e outras informações que se fizerem necessárias. Quando aplicável, os POPs devem contemplar, né, as operações de desmonte dos equipamentos. Então veja que o POP RDC 216 ela deixa muito claro que o POP ele é obrigatório e deve conter esses critérios de higienização, tá? Desde as superfícies onde você manipula os produtos, onde você embala, onde você expõe esses produtos, até mesmo o tipo de produto que você está utilizando e também a higienização e limpeza de maquinários. Então é muito claro aqui, tá? E qual é o objetivo do POP? O objetivo da RDC 216, que oficializa o POP. Então, o primeiro parâmetro que o POP traz para a gente é que cada atividade descrita seja realizada sempre de mesma forma, independente de quem está realizando o procedimento, porque é uma norma padronizada de higienização pré-definida pela vigilância sanitária. Então, independente onde essa norma esteja sendo aplicada, seja na área de alimentícios, supermercados, quitandas, varejos e outros, ou atacados, até a área de saúde, voltada para a parte de drogarias, de odontologia e entre outros. O procedimento ele deve ser realizado, independente de qualquer situação. E também visa a higienização de instalações e equipamentos móveis, como eu já disse. E esse documento deve conter, né, a descrição de cada uma dessas atividades. Deve ser citado o tipo de superfície a ser higienizada de cada equipamento móvel, pois para cada tipo de superfície há um tipo de produto específico, né? E que também deve ser citado no POP. Por isso que a empresa, de acordo com as suas funções, né, com os seus serviços prestados, ela vai abordar o POP colocando as descrições específicas para cada tipo de atividade em relação aos produtos, serviços e a metodologia para a realização do mesmo, tá? Continuando. Bom, é importante também mencionar que o tempo de ação do produto para um melhor resultado da higienização, se o consultor entender que há mais informações para serem citadas, ele pode incluir também nesse POP. Ou seja, a empresa, estrutura organizacional, a empresa, ela vai pegar esse POP, os parâmetros da vigilância sanitária, em relação às atividades que essa empresa realiza, ela vai aplicar as regras, essa RDC 216 em relação ao POP, na sua empresa e vai adicionar todos os critérios, todas as informações, todos os manipuladores, os produtos ativos, as ferramentas que ela tem dentro da empresa para que ela defina como será o POP daquele setor, daquela empresa, daquelas atividades, tá? É isso que o POP quer dizer. E quais são os outros parâmetros do POP que nós temos dentro dessa RDC 216 voltada para o POP? E quais são esses elementos principais que são abordados? Primeiro, nós precisamos ter isso em mente, que o POP ele aborda diversas normas e regulamentos descritos e que vamos ilustrar aqui agora para vocês esses processos descritos nas operações padronizadas.
para vocês terem uma noção um pouco melhor. Ó, veja bem. Primeiro elemento, ele vai abordar os procedimentos operacionais padronizados, o controle integrado de vetores e pragas urbanas. Nós estamos falando de ratos, estamos falando de qualquer tipo de animal, qualquer tipo de praga, qualquer tipo de animal peçonhento. Estamos falando de baratas, de escorpiões, de formigas, minhocas, qualquer tipo de bicho, de animal, de comportamento que não seja humano dentro desses ambientes profissionais é interpretado como vetores e pragas urbanas, tá? E o que acontece aqui? A empresa ela tem que adotar medidas para que isso não ocorra, tá? Então isso é o controle de vetores e pragas urbanas. Também vai abordar a higienização do reservatório, tá? Que são os seus reservatórios de água, tá? Tem que manter higienizado, suas caixas d'água, toda a sua estrutura da onde predispõe matérias para a realização dos seus produtos e serviços, tá? Também vai falar da higienização e saúde dos manipuladores, tá? Por exemplo, se os manipuladores precisam estar com a saúde em dia, né? Exame de sangue, exame de fezes, unhas higienizadas, curtas, limpas, né? Utilização de toucas e entre outros elementos que entram dentro da área dos manipuladores, né? Capacitação dos manipuladores também entra dentro do parâmetro do POP, tá? Então, não utilize daquela filosofia de trazer somente o seu colaborador com a primícia básica da empresa, que algumas instituições chamam de integração, né? Ou introdução à empresa, como alguns chamam. Isso não é um treinamento, isso é uma informação básica sobre alguns parâmetros, alguns aspectos da empresa. Isso não é um treinamento, isso não é uma capacitação, tá? Então, um treinamento, uma capacitação é um curso que pode ser interno ou externo, proporcionado pela empresa ou não, tá? Pode ser individual, pode ser em grupo, mas que seja proporcionado pela empresa, tá? Ou que tenha um direcionamento da empresa em relação para as atividades que são realizadas. E existem muitos outros critérios também específicos sobre esses procedimentos padronizados, tá? E nós iremos fazer outros vídeos explicando isso com mais profundidade. Então, o que o procedimento operacional padronizado quer nos mostrar? Quais são essas realizações? Então, por exemplo, no ponto 4.11.1 está descrito o seguinte: os serviços de alimentação devem dispor de manual de boas práticas e procedimentos operacionais padronizados. Esses documentos devem estar acessíveis aos funcionários envolvidos e disponíveis à autoridade sanitária quando requerido. Os POPs devem conter as instruções sequenciais das operações e as frequências de execução, especificando o nome, o cargo ou a função dos responsáveis pelas atividades. Devem ser aprovados, datados e assinados pelos responsáveis do estabelecimento, ou no caso da seção. No ponto 4.11.3, os registros devem ser mantidos por período mínimo de 30 dias, por 30 dias contados a partir da data de preparação dos alimentos. Aí no ponto 4.11.4, os serviços de alimentação devem implementar procedimentos operacionais padronizados, né, relacionados aos seguintes itens: higienização de instalações e equipamentos móveis, controle integrado de vetores e pragas urbanas, higienização dos reservatórios, higienização e saúde dos manipuladores. E o procedimento operacional padronizado é um documento que traz vários benefícios para os serviços de alimentação e, quando implementados corretamente, apresentam resultados significativos, no caso, do trabalho do consumidor do estabelecimento. Tá? Em relação a isso, aqui são alguns elementos que são abordados dentro do POP, dentro de todas as composições do POP. Então, qual que é a conclusão que nós tiramos de tudo isso? Da RDC 216, da RDC 44? O que nós temos a dizer sobre isso? O que nós entendemos de todas essas situações? Vamos lá. Primeiro, nós precisamos entender que os serviços de alimentação possuem diversos manipuladores com graus e instruções diferentes e com níveis de aprendizagem diferentes também. E isso deve ser respeitado pelo consultor. Tá?
Ao usar essa linguagem simples, o consultor, aquele que está fidelizando, aquele que está criando, definindo as estruturas do POP, dos procedimentos operacionais padronizados, esse consultor ele permite que todos entendam os procedimentos descritos no POP. E assim a atividade pode ser sempre executada corretamente. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, independente do indivíduo que esteja realizando essas atividades ou que esteja dentro do ambiente profissional, seja da área de alimentação, seja da área de saúde, eles possuem, eles possuem graus de conhecimento distintos, de aprendizagem distintos. Cada um está em um estágio. E esse estágio, esse tipo de informação que cada indivíduo tem, ele precisa ser adotado por medidas de fácil compreensão, que é um dos requisitos do próprio POP. As informações ali descritas devem ser claras a fim de que qualquer indivíduo dentro da instituição, que trabalhe na instituição, seja capaz de entender, de absorver quais são as atividades e todo o processo de realização. E com isso, claro, trazer essa execução correta das atividades propostas. O que isso quer dizer? Que o POP ele deve ser efetivo em suas obrigações diárias para todos os executantes do mesmo. E deve ser mantido em local de fácil acesso para aqueles que de fato se interessem ou queiram estar a par dentro dos processos e procedimentos da empresa. Até porque isso melhora a sua capacidade de entrega de resoluções e de serviços com melhor qualidade, higienização, e entre outros. Então, essa lista, essa prancheta, esse documento de procedimentos operacionais padrão tem que estar no local de fácil acesso para todos. Não pode ficar dentro de um armário trancado, por exemplo. Bom, e todas as empresas devem seguir esses regulamentos dentro dessas obrigações operacionais padronizadas, até porque essas operações, essas realizações obrigatórias são pré-estabelecidas pela Anvisa. Não é a empresa que cria isso do zero, que inventa essas atividades. Não, são obrigações pré-estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então isso aqui não é uma brincadeira. Por isso que algumas empresas, algumas instituições não possuem colaboradores com um nível suficiente, com um conhecimento o suficiente aprofundado em relação às próprias aplicações daquela empresa, daquelas atividades, daquela sessão. Por quê? Porque não conhecem os procedimentos, não conhecem as táticas, as operações, os modelos operacionais que são ali pré-estabelecidos para que essas atividades sejam realizadas com excelência. E não conhecendo essas atividades, você tem perda de trabalho, perda de demanda, perda de qualidade. Então, a conclusão disso tudo que nós tiramos é que o POP ele é previsto em lei, seja para a área de alimentação ou a área da saúde. Ponto. E todas as empresas que dispõem desses elementos que qualifiquem o POP como obrigação, precisam realizar o POP dentro das suas obrigações. Isso é nítido. A empresa não pode predispor aquilo que ela quer realizar conforme o que lhe convém. Precisa ser seguido o procedimento e, além do procedimento, precisa ser seguido a lei. Então nós temos uma lei aqui, nós não estamos falando de um critério interno que a própria empresa pré-estipula. Não, nós estamos falando de uma lei, de legislação. É isso que precisa ser entendido. Então, esse foi o vídeo de hoje, nossa conclusão, nosso vídeo em relação aos procedimentos operacionais padronizados. Tá? Faremos mais vídeos aí mais aprofundados em relação a algum desses aspectos aqui já propostos. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva. Você pode pausar o vídeo em qualquer momento, em qualquer parte, para você ler ou pesquisar na internet, tá? Caso você se sinta à vontade. Vamos deixar alguns links aí na descrição para vocês lerem aí essas leis, tá? E uma ótima tarde e até mais.